Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de marketing digital. Essa disciplina vai ser um prazer muito grande eu estar lecionando ela, porque já é uma disciplina que eu leciono normalmente há muito tempo, e tenho vários cursos, inclusive, nessa área, então vai ser muito gostoso passar esse tempo aqui com vocês falando de marketing digital. Queria fazer um convite aos que estão vendo essa aula gravada, para que venham, né, já que eu fiz agendamento das aulas todas até o final do semestre, tente vir às aulas para você aproveitar muito melhor esse momento aqui que a gente está junto, ok? Mas vamos lá, hoje nós vamos falar um pouco menos de marketing digital e um pouco mais de marketing. Mas, de qualquer forma, todas as outras aulas que estão vindo aí, estão vindo umas aulas bem legais, de uns conteúdos, assim, bem atuais, que eu acho que todo mundo vai gostar muito. Vou começar a compartilhar aqui o conteúdo. Hoje, o tema da aula é definição de marketing. Queria pedir aos alunos que estão vendo ao vivo que, enquanto eu estou fazendo a apresentação, eu não consigo ler o chat. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode, por favor, abrir o microfone e me interromper, que eu estou aqui justamente para isso, tá? Então, vamos lá, gente. Como eu já disse, meu nome é professora Marina Monteiro Garcia, vocês estão no quarto período, então a maioria de vocês já me conhece. Tem alguns também, né? Tem alguns que talvez nunca vieram numa aula ao vivo minha, mas essa sou eu, essa é minha fotinho, né? Eu tenho 20 anos de mercado e eu sou docente de marketing em diversas faculdades e de várias disciplinas dentro do ambiente de marketing, que é literalmente o assunto, o tema que eu mais estudo. Vamos para falar da introdução do nosso tema, né? Começando. Você sabe como o marketing está presente no nosso dia a dia, gente? Vocês conseguem hoje, que vocês estão já no quarto período, já vivendo, né, tendo uma vivência de marketing maior, vocês já conseguem ver coisas de marketing no dia a dia de vocês? Eu, inclusive, sou assim, parece que o marketing me persegue, né? Onde eu tô, eu olho para o lado, e quanto mais a gente vai entendendo a disciplina, mais ela vai perseguindo a gente. Então, assim, a gente, quando vai ao supermercado, quando a gente pensa na distribuição das prateleiras do supermercado, quando a gente pensa que aquele produto foi colocado ali exclusivamente para a gente comprar ele no impulso, um clima agradável de uma loja, às vezes até a música ambiente, todos esses detalhes fazem parte do marketing, né? Porque, na verdade, o tempo todo, o que o marketing está tentando fazer? A gente está tentando buscar satisfazer as necessidades e os desejos dos indivíduos. Isso, gente, é algo que vocês têm que decorar para a vida de vocês como tecnólogos em marketing. Se vocês pretendem sair desse curso com o canudo de tecnólogo em marketing, o que vocês mais têm que entender é o conceito básico do marketing, que é atender as necessidades e desejos do indivíduo, entregando valor para ele e trazendo de volta o lucro, né? Porque não adianta de nada a gente falar que a gente está fazendo marketing para não ter lucro. É claro que a gente tem o objetivo de lucro. E, inclusive, a gente aprende durante o curso, né, a medir isso, né, a como que a gente vai trazer, como que a gente vai alcançar isso daí. E aí, qual é a finalidade do marketing? É vender algo? Né? Será que é só vender algo? Não, não é só vender algo. A venda, ela é o objetivo final, mas a gente tem que entregar um valor. Porque se a gente vender só por vender, se a gente simplesmente vender um produto para o cara sem entregar nada para ele, que ele entenda que aquilo dali é valor, a gente não vende de novo. E existe uma frase que eu já falei aqui com vocês em algumas aulas anteriores, não me recordo qual, que provavelmente quando eu falo de marketing de relacionamento, conquistar um cliente novo é 5 vezes mais caro do que manter o antigo. Então, quando a gente fala que a gente tem que entregar valor para esse cliente, a gente também está falando que é necessário a entrega de valor para você continuar vendendo para aquelas mesmas pessoas e continuar obtendo lucro e fazer cada vez mais um marketing mais barato. Quando a Coca-Cola hoje em dia, o marketing da Coca-Cola hoje em dia, ele é muito mais barato do que era no início.
porque ela já fez o nome dela, ela já entrega valor no produto dela, ela não precisa ficar o tempo todo falando o que ela está entregando. E nos tempos antigos, acreditava-se que esse conceito do marketing era vender mais, independente da forma que fosse, e a sua evolução ao longo dos anos fez esse pensamento ficar no passado. Não é só vender mais, é o tempo todo entregar valor, claro. Então, atualmente, o marketing aborda vários outros aspectos, desde a produção, logística, comercialização, pós-venda, inclusive do produto e do serviço. Não é à toa que quando a gente fala de marketing, a gente fala daquela teoria de McCarthy, que são os 4 P's: produto, preço, promoção e praça. Quando a gente fala desses 4 P's, a gente está trabalhando o aspecto todo. Vendas, inclusive, está no P de promoção, né? De promover aquilo para vender. E se a gente não se preocupa com o produto, com a praça e com a propaganda, a gente não vende. Produto, preço, promoção e praça. Se a gente não promove, se a gente não se preocupa com o produto, se a gente não se preocupa com o preço, acabou. E aí, a gente entra nos principais conceitos de marketing, que foi o que eu separei para a aula de hoje. Você sabia que marketing pode ser mais familiar do que você imagina? Diariamente, a gente realiza ações de marketing sem perceber. Eu dei uma palestra essa semana e vou dar outra na outra semana, e fica aqui um convite para você se cadastrar na minha palestra. Se você ainda não me segue no Instagram, pode me seguir, é marinamonteiro.mkt, @marinamonteiro.mkt. Lá na minha bio tem um linkzinho que tá lá escrito palestra gratuita, transformando. Convido vocês a se cadastrarem lá, se inscreverem lá na minha palestra. Vai ser no dia 17 de setembro. E eu dei uma palestra essa semana pela Docton também, falando sobre a marca pessoal. E o que é marca pessoal? Nada mais é do que você fazer o seu marketing pessoal. A gente está fazendo marketing diariamente, e muitas vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo isso, né? A American Marketing Association, que é a associação de marketing lá dos Estados Unidos, que é assim, o maior órgão que define e que estuda marketing no mundo, define que o marketing é um conjunto de compostos, como um composto de métodos para criação, captura, comunicação, entrega e troca de valor com consumidores, fornecedores, instituições, sociedade em geral. Então, a gente vai fazer tudo isso para a gente poder fazer marketing. Assim, entende-se que fazer um bom marketing nem sempre é tão simples assim. Vocês estão vendo, nesses 4 semestres que vocês estão estudando, que não é tão simples assim marketing. E que não necessariamente você vai estudar só um pouquinho para você poder entender tudo que permeia o marketing. Tem muita coisa em volta do marketing que a gente tem que entender. Inclusive até de entender se está dando lucro ou se não está dando lucro. Não adianta a gente falar que eu vou só vender. Não, gente, não é só vender. Eu vou me preocupar. Eu vejo muito profissional de marketing que não se preocupa com estudar os outros ramos da empresa, que não se preocupa para entender como é que funcionam as outras coisas de dentro da empresa que ele representa. Mas calma aí, o marketing não tem que se preocupar com os 4 P's? Produto não é algo que às vezes está na mão do engenheiro, que às vezes está na mão do cara da qualidade. A gente tem que ir lá conversar com ele, a gente tem que entender o lado dele. E a gente tem que fazer com que todas essas partes se conversem. Então, percebe-se que, apesar de ser uma área de pesquisa atual, o marketing, ele existe em nossas vidas há muito tempo. Inclusive, esse autor aqui, o Mesquita, escreveu um livro em 2015 que ele fala que na Roma Antiga, marketing era chamado de mercari. Ei, Rômulo, você entrou com outro... Vou som, tá? Só para não dar interferência. Eu estou ouvindo a mim mesma. Era chamado de mercari, ou seja, era como se fosse uma ação de comercializar.
Já nos dias atuais, né, essa base desse marketing, ele provém de pensamentos que o Kotler e Keller, e quando a gente fala bem assim, ai, professora, eu tô cansada de ver Kotler. Gente, não existe nenhum autor na atualidade que copilou e agrupou tão bem os conceitos de marketing quanto Kotler e Keller. Não existe. Então, se você quer estudar marketing, se você quer ser um tecnólogo em marketing, que é o caso de vocês, você quer ser um profissional de marketing, você precisa, sim, ler Kotler. Porque Kotler foi quem juntou os maiores conceitos de marketing e os conceitos de marketing mais assim, de uma forma mais sucinta e de fácil acesso das pessoas. Porque qual, na verdade, é a grande virtude de Kotler? É a forma como ele escreve. Ele trouxe o marketing, que era uma coisa muito acadêmica, para o dia a dia das pessoas. Então, ele escreve de uma forma muito fácil de entendimento. Porque, na verdade, ele não inventou nada, tá, gente? Kotler nunca inventou nada. Não sei se vocês sabiam disso. E aí, ai meu Deus, calma aí. A principal característica é o pensamento voltado para o público-alvo, ou seja, você sempre tem que ter o pensamento voltado para aquela pessoa que vai comprar. E não necessariamente pensar em você, em vender e lucrar. Você tem que pensar, eu estou entregando valor? A pessoa que está comprando... Não, tudo bem, Rômulo, sem problema. Eu também tive uma interferência agora que as crianças chegaram do parquinho e estão gritando aqui. Então, as perguntas que a gente tem que fazer são: você está entregando valor? Você está entregando alguma coisa para essa pessoa que ela realmente ela vai querer continuar comprando para você? Então, não é só vender. Acabou aquela coisa de você vender e que se exploda o pós-venda. Não, gente, não dá para esquecer o pós-venda mais. Nós estamos vivendo num mundo extremamente conectado. As pessoas reverberam as notícias e reverberam as más informações, né, muito rápido. Então, se você erra, rapidinho você está no Twitter. Rapidinho aquele caso já está no Twitter, e é justamente uma das coisas que nós vamos falar aqui. Então, não dá mais para você ter aquela preocupação só em vender. E outra coisa que eu já falei, mas aponto novamente: marketing não é propaganda nem venda. Marketing é muito mais que isso. E aí, quais são os fatores que tornaram esse marketing, né, essa força motora dessa economia global? Você percebeu como o conceito foi sendo atualizado ao longo dos anos? Né? Ao longo dos anos, o marketing ele foi atualizando e ele foi mudando. E aí, com essa evolução, as empresas começaram a perceber essa importância dessa utilização como ferramenta de comunicação com seus consumidores. Para quê? Para o aumento da lucratividade dela. E essa evolução, que é orientada muito para o mercado, e a ética nas responsabilidades sociais são indispensáveis para quê? Para que as ações de marketing sejam realizadas. Eu tenho visto, nesse mundo conectado, nesse mundo do marketing digital, as pessoas esquecendo muito do que, para que serve marketing, qual é o objetivo de marketing e da ética no marketing. Eu vou até falar de uma coisa aqui, a galera que vai ver a aula gravada aqui pode até não entender e até me criticar, mas ok, que se você tiver alguma crítica sobre, pode deixar nos comentários e vamos debater, porque aqui é um lugar de debates, não existe uma certeza, né? Eu, inclusive, não sou dona da razão, tá? Por favor, em momento nenhum eu quero ser a dona da razão. Existe uma nova forma de você fazer lançamentos que não é nada nova, né? Porque, na verdade, isso é muito antigo, né? Só que eles estão usando a fórmula de lançamento, que é uma grande forma de você lançar produtos digitais, mas em muitas vezes você não consegue dar um pós-venda para esse cara bom, você entrega qualquer produto para ele com a promessa do gogó, de que você vai mudar a sua vida e você vai ganhar dinheiro porque você vai comprar meu curso, não sei o que lá. E a ética, que é aquela ética que a gente aprende aqui, que é a ética do marketing, está sendo jogada no lixo. Esses profissionais estão jogando no lixo o que eles aprendem de ética.
Eles estão pensando apenas no aumento da lucratividade. E aí você fala comigo bem assim, Marina, então essa galera que está aí ganhando dinheiro a rodo com marketing digital, dizendo que vai fazer isso, os cursos, isso mesmo, Rômulo, é isso mesmo. O nome disso é fórmula de lançamento. Isso é uma teoria que não é nova, tá? Isso é da década de 90 ou de 80, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira. Mas até onde eu lembro é da década de 90. Que foi inventado... Não, é da década de 90, sim, porque o e-mail fazia parte dela e 80 não tinha e-mail. É da década de 90. É uma fórmula da década de 90 que você massacra a sua audiência até você faz um massacration com a sua audiência até a audiência comprar. Gente, isso não parece aquelas propagandas que tinham na década de 90 também, que ficavam vendendo a mesma coisa, vendendo promessa, 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 e o produto era uma porcaria? Vocês lembram disso? Alguém aí lembra de alguma coisa, algum exemplo desses? Ainda mais nesses programas de auditório que tinham aquela venda, assim, daqueles Protec Pix. Isso! Nossa Senhora, gente! Então, será que isso é ético? Não é, gente. Então, assim, quando a gente vira um profissional, a gente tem um código de ética a ser levado. E essas pessoas que estão fazendo cursinho aí por correspondência, como diria minha mãe, elas esquecem, porque elas não tiveram essa aula. Então, a gente tem sempre que lembrar muito disso, sabe? O marketing evoluiu. A gente não pode voltar para aquelas teorias lá de trás que eram apenas orientadas para venda, 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 venda. E hoje o marketing digital, os profissionais de marketing digital que estão aí no mercado, eles estão querendo voltar lá na década anterior do marketing. Eles não estão entregando valor nenhum. Eles estão simplesmente com promessas que não são cumpridas depois. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter muito, sabe? É a autocrítica sobre o que a gente está vendendo e sobre o que a gente tem aí, sabe, para mostrar para o nosso cliente. Então, outros autores afirmam que diversas instituições vivenciaram 4 etapas diferentes na sua existência. Como, por exemplo, a General Mills e a General Electric. Elas conseguiram ver toda a evolução do mercado dentro da existência delas. E qual é o diferencial delas? Elas conseguiram se adaptar em cada diferença de cada era dessa. Então, essas são as eras, tá? Desde 1860 até os dias atuais. Aqui está sendo contada de 20 em 20 anos, né? Então, a gente tem a era da produção, a gente vai falar sobre ela. Depois surge a era das vendas. Atenção como aquela coisa da inovação demora, né? Olha quanto tempo demora para sair de uma era como era antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já muda de era. A gente está na era da informação. A gente vai entrar na era da 100% informação. Mas isso eu não vou falar na aula de hoje, não. Aí depois a gente vai para a era das vendas. Depois a gente vai para a era do conceito de marketing. E depois a gente vai para a era do cliente, que é o que a gente vive ainda. Mas é claro, a gente está vivendo essa era do cliente de uma outra forma. E o que era essa era da produção, na verdade? Os bens eram muito escassos, então os consumidores acabavam adquirindo qualquer item produzido e utilizavam da melhor forma, porque não tinha vários produtos diferentes, você não podia escolher. É aquela grande frase de Ford, né? Se eu perguntasse para os meus clientes o que eles queriam, eles diriam que eles queriam cavalos mais rápidos, né? E não um carro. Mas, na verdade, o que a gente vendeu, o que Ford vendeu para eles? Uma charrete elétrica, né? Que foi o que ele inventou, né? Uma charrete elétrica, não. Uma charrete que andava com combustível que é o combustível que é gasolina, que nós conhecemos até hoje. Então, os bens eram muito escassos. Então, nessa era, o principal problema das organizações era a produção, ou seja, você ficava em fila de produção para comprar as coisas. Lembra da história do telefone? Todos vocês já ouviram isso, que houve uma época em que você tinha que ficar numa fila para você comprar um telefone. Hoje você
tem 3, 4, 5 chips, né, a mesma pessoa. E aí a gente passa para a era das vendas. Por quê? A gente começou a não ter mais escassez, a era da escassez acabou, né, que é a era da produção acabou. E aí a gente teve que começar a fazer um esforço para vender, porque nem tudo que era lançado simplesmente saía vendendo igual a água. E aí, nesse momento, as instituições avistaram a oportunidade e surgiram de produzir mais coisas, né? Então, assim, mais pessoas poderiam adquirir, até porque na era da produção veio a Revolução Industrial, as pessoas começaram a ter mais emprego, veio o êxodo rural, as pessoas saíram do campo para ir para a cidade, e aí as pessoas começaram a consumir artigos domésticos e outras coisas. Então a concorrência acabou elevando-se, e as organizações precisaram realizar a contratação de mais colaboradores. Para quê? Para prospectar esses clientes e efetivar mais vendas. Então, começou a ter uma preocupação com vender. E aí eu vim para a era do conceito de marketing, que é o quê? Em 60, o marketing começou a se tornar uma grande força para as organizações. Porque não adiantava também só botar alguém para convencer, porque você tinha que convencer o maior número de pessoas possíveis. A tecnologia foi aumentando, a produção começou a aumentar, as empresas começaram a gerar estoques, e aí tinha que fazer o quê? Convencer mais pessoas ainda de comprar. E aí, iniciou-se a ideia de que o principal foco do negócio era satisfazer as necessidades e os desejos dos indivíduos. O que é isso? É o conceito de marketing. Então, assim, essa frase se tornou o conceito de marketing, de modo que as instituições começaram a se empenhar em satisfazer essas necessidades. E aí começaram a se perguntar para o cliente o que ele queria, como ele queria, porque antes não se perguntavam isso. Tanto que Ford fazia carro preto, e ele falava que ele não ia fazer carro preto. Você pode querer um carro desde que ele seja preto. Eu não vou perguntar para você de qual cor que eu quero. Quem faz sou eu. Aonde estava o poder? Na mão de quem? Do produtor. Na segunda era, onde estava o poder? Do vendedor. Na terceira era, onde que está o poder? No profissional de marketing, que vai começar a empoderar o cliente, que vem da próxima era. O profissional de marketing, ele começa a ouvir tanto, a dar tanto valor para o cliente, a mostrar para o cliente que ele pode sim dar opinião, que vem a próxima fase, que é a fase do cliente. E aí, o cliente, ele começa a ter poder, que é o poder que a gente vê hoje, principalmente através das redes sociais, que o cliente tem um baita poder nas mãos, porque ele pode escolher ao alcance de uma mão o que ele vai comprar. E aí, na era do cliente, começou a direcionar as suas ações orientadas para quê? Para o mercado, ou seja, você colhia informações sobre as necessidades do público-alvo, compartilhava-se entre os setores produtores, e aí começava a produzir coisas que seria de valor para esse cliente. E aí, após os anos 2000, ocorreu o que, gente? O que nós estamos chegando aqui hoje, que é a transformação digital, que inclusive permite que nós estejamos aqui, nesse momento, fazendo uma aula com a minha colega Ariane em Caratinga e o meu colega Rômulo na Serra e eu em Guarapari. Olha que coisa maravilhosa. Se não tivesse a transformação digital, nós não estaríamos fazendo isso daqui que nós estamos fazendo nesse momento. E você aí assistindo a aula gravada, que ainda também foi gravada especialmente para você. Então, o marketing de busca, que a gente chama de SM e SEO, que nós vamos ver, eu acho que na aula 3, o inbound marketing, que a gente também vê na aula 6, e o marketing de relacionamento e o marketing de conteúdo acaba sendo inserido de todo esse contexto. Apesar de parecer coisas novas, eles são entendimentos antigos, só que eles estão impulsionados pelo digital, na verdade, porque isso a gente sempre usou. Então, como tal desenvolvimento, os indivíduos passaram a ter um papel central no ambiente de marketing. Por quê? Porque eles estão tão conectados que eles começam a adquirir tudo isso atrelado às necessidades e desejos dele. E aí, o poder sai da mão do cliente e vai para o digital, que é a era da informação, que nós vamos começar a falar dela daqui a 15 dias na nossa próxima aula.
Eu vou interromper a gravação agora. Agradeço imensamente você que assistiu, está assistindo a minha aula gravada, e eu agora fico com os meus colegas que estão aqui na aula presencial, que não é presencial.